aqueles que o livram. 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu vou te dizer uma coisa. A gente começa às vezes a olhar para um espírito abatido, para uma alma abatida. E a gente esquece que esse Salmo 34, ele é muito verdadeiro e fiel. Quando Davi está passando por um momento de alma abatida, ele diz assim, ó: por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o auxílio e Deus meu. Quando Davi está com a alma abatida, ele não se entrega, Michele. Neste momento, quando Davi está com a alma abatida, ele não se entrega, pastor Valmor. Ele começa a conversar com ele próprio, com o coração dele, para perguntar: por que está abatida a minha alma? Eu quero entender o que está acontecendo dentro de você. Por quê? Porque Deus é tão bom. Ele começa a lembrar a ele mesmo que Deus é fiel. E às vezes não é verdade que a gente precisa relembrar. Às vezes não é verdade que durante a nossa semana a gente precisa ajustar um pouco a nossa bússola, o nosso Waze, para a gente entender que às vezes a gente está olhando demais para fora e esquecendo de olhar para o que tem dentro. Jesus em mim, a esperança da glória. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu poderia passar aqui a noite recitando versículos que já era motivo para você comemorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o Deus da sua vida e você tem todas as coisas nele. Hoje eu quero que você se alegre, que você aplauda, que você sorria, porque Deus é o seu presente, Deus é o seu tesouro. Meu Deus, esse verso me chama a atenção no 34, que é esse verso, cadê, gente? 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Isso não tem a ver com sua vida? Quando eu estava aflita, Marina, clamei ao Senhor e Ele ouviu as minhas angústias. Não é o suficiente hoje? Lá atrás, quando você precisou, Deus ouviu a tua oração. E Ele é Deus para ouvir hoje também. Sabe por que às vezes a gente não ouve? Por causa do que está escrito lá no versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Para se alegrar, tem que ser humilde. Ah não, isso eu vou te pedir para lembrar para o irmão que está do lado. Seja humilde. Seja humilde. Sabe por quê? Porque às vezes nosso coração começa a ficar muito conturbado, porque a gente começa a ficar cheio de vaidade, de ego. A gente perde aquela inocência de criança, e agora se eu não tiver aquele carro, se eu não conseguir pagar aquilo, se eu não conseguir fazer desse jeito, eu já não sou tão feliz, eu não já sou tão grato. É por isso que esse versículo deixa claro: os humildes se alegrarão. Os humildes só precisarão ouvir uma coisa: Deus é bom. E eles vão sorrir. Quando você deixa de ser humilde, Deus já não é mais o suficiente. Você já precisa de um complemento para poder se alegrar. Mas quem é humilde, quem ama ao Senhor, na hora que vem para um culto como esse, que escuta Deus é bom, já começa a se alegrar e a dizer: Deus, obrigado. Pode aplaudir, meu irmão. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O que o salmista está dizendo aqui? Quem é humilde só de ouvir essa notícia já começa a sorrir. Por quê? Porque sabe que Deus está no controle. Ah, pastor, está uma turbulência, está um vento terrível. Só que me lembrei agora o quê? Deus já me conhecia antes do ventre da minha mãe. Já tinha escrito toda a minha história antes de eu nascer. E se a Bíblia diz que Ele já me conhecia antes do ventre da minha mãe, isso quer dizer que Ele não perdeu o controle hoje, não vai perder amanhã, não vai perder depois de amanhã. Isso quer dizer que o mesmo Deus que escreveu o início da minha história já escreveu o final da minha história. E é por isso que eu me alegro, eu confio, eu persevero, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu Deus. Meu Deus, eu não consigo vir para um culto como esse e fingir demência, meu irmão. Fingir que eu não entendo essa palavra. Fingir que,
caminhar com Deus, você já aprendeu tanto, já ouviu tanto a palavra e parece que vive como alguém que não conhece. Tantas promessas, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Tantas promessas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tantas promessas lá em Apocalipse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu preparei desde a fundação do mundo. Essa é a nossa promessa. Jesus está preparando um lugar. Oh meu Deus! Aqui nessa terra nós somos peregrinos. Pra gente 100 anos aqui é como se fosse muita coisa. Irmão, um dia, você já percebeu como passa rápido? Já estamos no final de janeiro de 2025. É tudo muito rápido. Nós vamos ter uma eternidade com Jesus. Não é maravilhoso saber que não importa o que aconteça, Ele já preparou um lugar. Mas sabe o que eu fico muito triste? Porque eu me lembro de quando eu ia com a minha mãe para o culto das senhoras na igreja, que chamava de círculo de oração. E era círculo mesmo, irmão, porque entrava e pegava fogo, aleluia. E eu ia com ela e ela me levava na marra. Eu tinha ódio. Meu irmão, ódio. Não vou mentir, eu vou falar a verdade. Pastor, ódio é muito forte, mas quando criança a gente não tem noção. Aí criança chuta as coisas, fica com raiva, briga. Minha mãe me levantava às 7 da manhã e dizia: nós vamos no ônibus e nós vamos lá para o círculo de oração. E eu dizia: não é possível. Eu já estudo de tarde e essa senhora ainda quer me levar. Eu digo: mãe, não é culto de jovens, é de senhoras. E ela dizia assim: um dia você não vai esquecer disso. E realmente, quando ela desviou, entrou numa depressão profunda e precisou, eu me lembrei do que ela me ensinou quando eu era criança. Deixa eu te dizer uma coisa: na força da raiva ou não, ensina no caminho que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Eu ainda me lembro da minha mãe me levando para o ciclo de oração. Aí eu ia para lá e as irmãzinhas do coque, você conhece a irmã do coque? Sinto falta, tudo com cabelinho branco assim, ó. Fazia um negócio que rodeava aqui, ficava um negócio aqui em cima, que eu não sei o nome daquilo, é um coque. Ficava tudo enrolado. Botava um coque. Tinha as irmãs tudo do coque. E era oração. Oração, oração, jejum, busca incessante. E você via as irmãzinhas desse tamanho, você conversava com elas, uma paz. Uma paz. Elas te abraçavam e diziam: meu filho, Deus está no controle. Meu filho. Aí sabe qual era a palavra nesses cultos que a gente ia? Apocalipse. Sabe o que ela dizia? Irmã, calma, Jesus está voltando. Irmã, eu só tenho 30 anos, irmã, ainda faltam 60 para eu morrer. E ela: você não está entendendo. Jesus está voltando. Eu vou te dar um minuto para você absorver essa mensagem. Jesus está voltando. Quando foi que a gente deixou de acreditar que nós temos um lugar melhor preparado para nós? Quando foi que nós deixamos de acreditar que Jesus está voltando e vai levar essa igreja para morar com Ele? Um lugar onde não tem dor, não tem choro, não tem tristeza. A Bíblia diz que nós vamos chegar lá e cada um vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. E nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Nunca mais sentir dor. Não haverá dor, nem tristeza, nem lágrima. A Bíblia diz que as coisas velhas já terão passado, e ali nós estaremos com Jesus ceando para sempre e cantando: santo, 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 santo é o teu nome. A Bíblia conta que as ruas são de ouro e de cristal. A Bíblia conta que naquele lugar o Senhor vai enxugar do teu olho toda lágrima. Ele vai preparar uma mesa e vai dizer: vem cear comigo, eu preparei um banquete para você. Eu não espero apenas pela igreja que eu vou mudar, pela conta que eu vou pagar amanhã, pela viagem que eu vou fazer. Eu espero pelo Rei dos Reis que está vindo me buscar. E essa é a minha esperança, essa é a minha alegria, esse é o desejo do meu coração. Jesus está comigo e Ele não esqueceu de mim. A Bíblia diz que Ele fez uma promessa: eu estou indo para o Pai, estou indo preparar um lugar. Você entende que esse processo que você está vivendo, enquanto você está aqui, Jesus está preparando um lugar? Você entende que não importa nem a morte, nem a pior situação, te separa desse lugar que Ele está preparando? A Bíblia diz que Ele está preparando um lugar e diz: eu vou preparar um lugar e eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo.
Meu Deus do céu. Eu voltarei e vou te levar para mim. Ei, filho, quem está tocando em você não toca mais. A lágrima que você derramou, você não derrama mais. Eu vou te levar para o meu lado. Ah, Jesus. Eu quero que você creia hoje nessa promessa e comece a se alegrar. Aí é engraçado, sabe por quê? Eu sinto um pouco de falta. E olha que eu sou pastor da igreja, na verdade. Eu sinto um pouco de falta porque a gente ia para o culto do ciclo de oração. A palavra era sobre o céu, Jesus vai voltar, é isso. E a gente tinha que levar o lencinho. Minha mãe já colocava a toalhinha na Bíblia. E até eu com 13 anos de idade, 12, quando começava, eu já começava a chorar. Eu começava a falar porque a paz de saber que o céu estava ali, que Jesus voltaria para me buscar, que Jesus está preparando um lugar melhor, já invadiu meu coração. Sabe o que nós precisamos fazer? Voltar ao evangelho simples, verdadeiro, para você não se alegrar só quando a palavra é: ei, amanhã o teu problema vai resolver e você vai pagar o seu boleto. Tem uma verdade muito maior que isso, meu irmão. Isso é muito pequeno diante do teu Deus. O teu Deus é muito grande. Você precisa entender que você tem uma coisa que o mundo não tem. Você tem um lugar preparado para você. Deixa eu te dizer, sabe qual é o problema? É que você luta a guerra nessa atmosfera aqui, física, carnal. Os filhos de Deus já foram chamados para uma outra atmosfera. Aqueles que andam pela fé andam por visão. Eles conseguem ver longe, eles têm uma visão espiritual. Eles não estão preocupados com a atmosfera daqui. Reinos se abalam, tronos mudam, problemas acontecem. Ele fala, a terra ouve a sua voz e treme toda. Ele decreta e o cenário tem que mudar. Ele fala e o trono muda. Ele fala e tudo acontece. Ele fala e a natureza chora. Ele fala e está feito. Esse é o nosso Deus. É o Deus poderoso que jamais perdeu batalha. Por que eu estou preocupado? Um monte de crente aí brigando. Irmão, eu entendo, a gente tem que se envolver na política, porque a gente tem que ser ativo. Nós temos um papel importante em dizer como vai ser o nosso país. Crente não é para ser covarde. Ah não, eu moro no céu, viu pastor? Não estou nem vendo. O que é isso? Só que você não pode perder o que de mais precioso o Espírito te deu. Vou lutar? Vou, mas é o seguinte: todos os tronos são menores que o trono do papai. Não importa quem está no poder, Deus não perdeu o poder. A Bíblia diz assim, os olhos do Senhor estão sobre toda, as suas mãos controlam força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes. Isso quer dizer que nada fugiu do controle de Deus. Nem o que a gente acha que não é para ser, não fugiu. Só que a gente começa a se encher de ego. E a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito, a gente começa a querer olhar para as coisas dentro do nosso cenário, do nosso ponto de vista, e aí a gente para de consultar a Deus. A gente para de perguntar a Deus o que Ele está pensando sobre o assunto. Aí a gente começa a ficar triste. Porque vocês ouviram, os humildes ouvem e se alegram. Quando você para de ouvir a voz de Deus, você não se alegra porque seu coração não é humilde, você não pergunta mais para Deus, aí você não ouve a boa notícia. Você ouve o jornal, ouve o amigo, mas não ouve a Deus. Deus está dizendo, me ouça mais que você vai sorrir mais. Me ouça, meu irmão, eu daria um sorrisão logo para esse irmão que está do lado, porque ele está ouvindo a Deus. Dá um sorrisão logo para ele, dizer assim, Deus é bom na tua vida. Abre um sorrisão bem lindo assim, Colgate. Jesus maravilhoso. Nós precisamos entender que a obediência ao Senhor, o ouvir a voz de Deus, é o que nos faz vencer batalhas. Hoje eu contei pela manhã uma história, eu vou contar agora à noite mais uma vez, que é uma história de um homem chamado Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão aí? Só para eu fazer um quiz. Vocês sabiam que Sansão era um homem muito forte? Quero ler com você então uma parte da história dele, e hoje eu vou ler uma outra parte da história de Sansão. Já passei para vocês aí da multimídia, o versículo. Se você puder, abra sua Bíblia aí comigo. Eu gostaria que você lesse em Juízes, capítulo 14, verso 5. Juízes 14, 5. Olha que forte esse momento. Sansão foi para Tina com o seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte
veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito. Eita, glória a Deus! No entanto, não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então desceu e foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para se casar com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Diga misericórdia. Deixa eu te contextualizar para você entender. Fica ligado aqui comigo, meu irmão, porque pensa numa história boa. Tem gente que vai assistir dorama tendo a Bíblia. Mas deixa eu te dizer, dorama nem se compara. Tá liberado dorama, irmão, contanto que lê a Bíblia também. É verdade. Que o dorama, pelo menos, ele é como é que fala? Não tem coisa ruim, é molecagem, é inocente, é verdade. Então de tudo, tá rindo, né? A dorameira, ali tem dorameira. Marina já se denunciou. Vou ler uma história para você, porque a Bíblia tem as melhores histórias. Essa história aqui é maravilhosa. Então você vai sair daqui guardando ela no seu coração para amanhã contar para os seus amigos, no seu trabalho, em todo lugar. Preste atenção. Sansão recebeu força da parte de Deus. Sansão, Sara, tinha uma promessa, um nazireu, não podia cortar o cabelo, porque o cabelo dele representava a sua força, era um símbolo da sua força. Só que Sansão nem era para estar ali, por quê? Porque já desde o começo da história de Sansão, o negócio era conturbado, a mãe dele era estéril, nem podia ter filho. Então Sansão nem para ter nascido era, só que quando Deus escolhe um propósito, Ele faz tudo contribuir para que aquele propósito aconteça. Eu falei no último culto e vou repetir para quem está vindo a primeira vez. Não se preocupe em dizer, ai Deus, eu sou tão pequeno para ser escolhido. Porque primeiro Deus cria o propósito, depois Ele cria a pessoa para cumprir o propósito. Então se Ele te escolheu para cumprir o propósito, é porque Ele quer te usar e vai te moldar para cumprir o propósito. E acabou a história. Aí, veja bem, nasce Sansão de um ventre estéril. Por quê? Porque Deus queria cumprir um propósito. Diga comigo, propósito. Então não tem historinha, pastor, a situação é complicada, é impossível. Quando Deus quer cumprir um propósito, até do ventre estéril vem. Não importa de onde não ia nascer projeto, onde não ia acontecer. Se Deus falou, vai acontecer, porque Deus faz onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí vem Sansão, já nasce de um ambiente incerto. Já nasce de um ambiente de impossibilidade. E ali, de um ambiente de impossibilidade, Deus diz, dali eu vou fazer um juiz, eu vou dar muita força para ele, ele vai comandar e vai guiar o meu povo. Só que o que acontece? Sansão começa a fazer o que eu acabei de ler em Salmo. Ao invés de ter a humildade, de se alegrar no Senhor, o coração dele começa a ficar cheio de ego. Ai, como eu sou forte, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Começa a se envolver com as menininhas, viu, jovens? Vigia na terra, vaso. Vigia. Começa a se envolver com as dalilazinhas, com as menininhas ali da rua. Tinha o seu povo, mas começa a ouvir outro povo. E aí o problema começa para a vida de Sansão. Aí ele tinha um voto. O voto dele era de ser consagrado a Deus. Então ele não podia cortar o cabelo. Ele não podia comer nada impuro. Muito menos de um cadáver. Sansão, como ele era alguém que era santificado através daquele voto, ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia tocar em algo que era morto. E aí eu acho que essa mesma promessa de Deus vem para os nossos dias de hoje. Porque o pecado não deixa de ser um cadáver e uma morte. E Deus olha para você e diz hoje, está tocando por quê? Está tocando em coisa que já deveria estar morta, por quê? Preste atenção no que Sansão faz. Eu li pela manhã uma outra história de Sansão, vou contextualizar para você. Ele vai, está caminhando, indo para onde ele deveria ir, e no meio do caminho, sem ele imaginar, não é porque ele queria, irmão. Tem coisa que aparece no nosso caminho que não é porque a gente marcou, acontece. Aparece um leão no meio do caminho. Diga, um leão no meio do caminho. Só para você ficar atento. Não aparece de vez em quando os leões que a gente fala, só pode ser o inimigo. Mas veio do inferno esse leão. Não é possível. Tem irmão que fala, pastor, mandaram os leões tudo para minha casa. Não é verdade? Pastor, na igreja estão orando muito. Por quê? Porque saiu dos irmãos tudo e veio para mim. Misericórdia. E aí, meu irmão, ele está no meio do caminho e aparece um leão. O que ele faz? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele.
e ele venceu. Se a força fosse só de Sansão mesmo, não tivesse nada a ver com Deus, não precisaria estar escrito que o Espírito se apoderou dele. O que quer dizer que a força não necessariamente era o cabelo ou porque Sansão era o cara. O que quer dizer que o que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus quando desce em nós. Então quando aparece um leão, não é só você dizer: ah não, eu vou matar, eu sou o cara, eu vou resolver. Não, o que vai fazer a diferença de você vencer quando aparece um leão é você pedir que o Espírito Santo esteja aí em você. Porque quando ele está, tudo acontece. Aí ele destrói o leão. Sabe o que ele faz? Acabou essa guerra, venci essa guerra, vou deixar o leão aqui morto. E ele continua caminhando. Sabe o que o abençoado faz? Igual muitos de vocês, diga misericórdia ou não, pastor. Pra cima de mim, estou fora. Sabe o que ele faz? Deixa eu te dizer. Tem caminho que você já fez que não é para fazer mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que já está morta que não é para revisitar. Pastor, mas é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Ou você deixa esse jeito para trás, ou nunca vai viver o novo de Deus. Ah, pastor, mas eu penso assim. Ou você deixa esse pensamento para trás, não vai dar. O leão estava lá no canto dele morto. Um episódio passado. O que Sansão faz? Poderia fazer outro caminho. Não, eu vou fazer esse caminho aqui para eu poder olhar o leão que eu já matei. Muito cuidado em revisitar lugares que Deus já mandou você sair. Lugares no seu coração, na sua família, na sua mente. Medos, inseguranças, pensamentos sobre você, sobre os outros. Relacionamentos, coisas que Deus já disse: ei, não é mais para você. Aí você fica assim tentado: deixa eu ver como foi. Ah não, mas foi tão bom essa parte aqui, eu matei, eu tive uma vitória. Sabe o que Sansão faz? Vou te dizer. Ele cai na armadilha do diabo. O diabo é especialista em colocar mel em cadáver. Preste atenção, sabe o que o inimigo faz? Tá morto, mas eu vou pôr um mel. Primeiro você vai ter prazer, depois é morte. Primeiro você vai se alegrar, depois eu vou mostrar para que eu vim. Primeiro você vai achar a aparência muito bonita, muito boa. Aí você vai colocar na boca, depois eu vou te mostrar o que é morte e o que é desgraça. É isso que o inimigo faz. Sansão passa, a Bíblia não diz que ele foi atraído pelo cadáver morto, ele foi atraído pelo mel. Era um lugar que não era mais para ele visitar. Quantos de nós voltamos em lugares emocionais, lugares do nosso coração, que Deus já mandou você sair? Você está em outra fase do teu ministério, da tua vida, do teu chamado. Para de revisitar lugares que Deus já mandou você não ir. Deus já falou, meu filho não é lá. E aí você fica revisitando, ei. O mel do passado é amargo. Parece bom na hora, no final é morte. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que Paulo fala? Sabe o que a gente aprende na palavra? Esquecendo-me das coisas que ficaram, sigo para as que estão. O prêmio não está atrás, o prêmio está na frente. Se você ficar olhando para trás e para o que passou, já perdeu. Olha para frente. Sabe o que ele faz? Ele pega o mel naquele momento. Tão gostoso, a aparência é boa, mas qual que era o voto? Não pode tocar em cadáver. Quero dizer uma coisa para você. A mesma promessa de Sansão de anos atrás está hoje, tá? Lugar de crente não é tocando em coisa morta. Tem vida aí na tua casa, vida no teu ministério, vida no teu chamado. Lugar de crente não é tocando em coisa morta, é trazendo vida. Vida. Satanás, você pode colocar mel nesse cadáver, mas eu não vou para ele. Porque o meu lugar é onde tem vida. O meu lugar não é onde tem morte. O meu lugar não é onde tem cadáver. O meu lugar é onde tem vida. Meu Deus. Começou a aplaudir, aplaude direito, meu irmão. Cadê essa igreja pentecostal, meu Deus? Aí, Sansão comeu mel. Não basta, eu vou te explicar o que isso significa. Tudo que vai te afastar de Deus e vai te matar espiritualmente, não começa já com a aparência de cadáver. Primeiro começa com a aparência de mel. Aí você começa por um prazer a deixar a tua fidelidade, a deixar o teu voto com Deus. Porque o diabo jamais vai vir com aquele chifre para poder te atrair. Ele sempre vai vir com algo que parece muito bom. Aí o pecado ele começa assim, começa como um mel. Aí você começa a se afastar de Deus. Vide o que aconteceu com Sansão. Ele começa a fazer essas coisas e aos poucos ele vai perdendo a intimidade. Aos poucos ele vai perdendo a presença, tanto que ele não escuta mais. Deus fala e ele já começa a fazer do jeito dele. Começa a vir o ego, por quê? Porque começa assim. Não, eu vou provar só um pouquinho, eu vou fazer isso aqui. Só que aí você não mata só você.
entenda uma coisa, nunca é só sobre você. Quando tem um propósito de Deus para a tua vida e você não cumpre, não é só sobre você. É sobre você, sua família, as pessoas que você ia atingir com o seu propósito. Sansão não basta ele pegar o mel e acabar com a promessa dele. Ele pega e vai dar para a família. Ele leva para o pai e a mãe que também eram separados. Ele engana a família e diz: toma o mel. Mas não conta que veio do cadáver. É a mesma coisa que você faz quando você experimenta o pecado. Você toca no que não é para tocar e volta para sua casa como se nada tivesse acontecendo. Você está levando o mesmo mel que parece bom, mas traz morte. Você está levando o mesmo mel que parece bom, mas acaba com o espírito da tua família, acaba com o projeto que Deus colocou para você. Então eu vou te dizer uma coisa essa noite: cuidado. Cuidado em revisitar lugares que Deus já mandou você. A Bíblia diz: quem é limpo que se limpe, mas quem é sujo que se suje. Começou a vida, que história é essa? Pastor, eu estou numa vida com Deus, tá? Já tem 2 meses que eu estou indo na igreja, amo Deus, aceitei Jesus, mas não me batizo. Quem é limpo que se limpe? Pastor, me batizei, mas não quero casar. Quem é limpo que se limpe? Se você não está se limpando, você está se... Sabe o que quer dizer? Que não existe vida espiritual platô. Ou você está crescendo ou você está morrendo. O que Deus está dizendo hoje é: cuidado quando você estaciona achando que está tranquilo o mel, porque não é o cadáver. Depois do mel vem o cadáver. Cuidado, porque o inimigo não aparece assim. O inimigo aparece sutil. Ah, não, eu estou amando a cara de vocês. Vocês estão assim: valha, pastor, quando eu voltar para casa eu vou orar 1000 Jesusinho, 1000 Cristo, 1000 Deus. Eu vou fazer essa oração repetidas vezes. É que você não reza mais, né? Você vai fazer assim mesmo: Senhor, meu Deus, eterno Pai. É. Porque essa é uma palavra. Sabe o que eu aprendi com Deus? Que assim, nós precisamos ser uma geração de cristãos que a gente realmente quer ser parecido com Cristo. Igreja não é só sobre você ouvir uma palavra e se converter. Igreja é sobre você aceitar ser um discípulo. Ser discipulado é diferente de um convertido. O convertido, ele entendeu que Jesus é bom e disse: eu aceito. O discípulo não, ele quer mais. Quem é Jesus? Eu quero ser como Ele. Existe uma diferença muito grande. Eu queria te perguntar, irmão, você é só um convertido ou é um discípulo? Ah, não, chacoalha aí quem está do lado e pergunta para ele, porque eu acho que é importante. E aí, irmão, você é um discípulo mesmo? Você quer se parecer com Jesus ou é só história? Como que é essa história? Aí veja bem, nós temos essa história de Sansão e nós temos uma outra história que eu contei pela manhã. Sansão, ele, mais uma vez, Sansão, irmão, o homem era terrível. Parece com alguns, né? Não fique falando dele não, porque às vezes você faz igual. A gente fala da pessoa: ah, mas se eu fosse Eva, irmão, Eva comeu uma fruta, tu come um bolo de chocolate, um bolo de cenoura. Não. Pode, é verdade. A fruta não. O que eu quero dizer é que Eva fez uma coisa que aparentemente para o nível de hoje, meu irmão, é ou não é verdade? É, aparentemente para o nível de hoje, eu vou te dizer, hoje o perdão de Deus, eu vou te falar, se tem nível, hoje tem que estar maior. É ou não é verdade? Mas você gosta de falar, não é verdade? Ah, Caim, ah, Abel, porque você não matou o outro com uma pedrada, mas mata o outro com as suas palavras. Mas mata o outro postando, mata o outro falando dele pelas costas, é a mesma coisa. A gente fala, mas não percebe que as histórias da Bíblia, elas são uma lição para você não repetir o que aconteceu no passado. Aí eu vou te contar essa história. Olha o que Sansão faz. Olha só, eu sei que vocês estão gostando, que eu estou amando a cara de vocês. Olha o que Sansão faz. Um outro episódio, Sansão é preso pelos filisteus e a mão dele fica amarrada. A Bíblia diz que quando a mão dele fica amarrada, ele pede para Deus: ah, Deus, eu quero ganhar desses filisteus infelizes. Na hora, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele. E quando o Espírito se apodera dele, na hora, o que estava amarrado da mão já fica desamarrado, porque Deus é assim. O inimigo tentou amarrar, a hora que você pede pelo Espírito Santo, você já quebra na hora. Não, ô Jonathan, tem gente que fala assim: pastor, vamos fazer o processo de libertação. Eu digo: amigo, o processo de libertação foi feito na cruz. Eu vou te ensinar uma coisa: quando Jesus diz, o meu Espírito derramou sobre você, Ele já te limpa de todo o pecado, na hora, acabou a história. É desse jeito.
O que acontece é um processo de santificação. Santificação. Agora liberta, eu sou na cruz do Calvário. Que história é essa? Não, pastor, 1 ano eu te dou para me ser liberto. Não, meu irmão, aí você não quer não. Liberto é assim, Jesus, eu te aceito, entra em mim, lava tudo. Eu quero, Jesus. Aí preste atenção, ele está amarrado em 1 hora, Jonathan, no outro instante ele já está livre, porque com Deus é assim. É por isso que a gente não entende gente que ontem estava na droga e hoje está aceitando Jesus e está sendo voluntário na igreja. É por isso que a gente não aceita, porque que ontem um homem que era sem vergonha, vagabundo, não valia nada, hoje está na igreja sendo um servo de Deus com o microfone na mão pregando a palavra. Porque quando Deus entra é assim, você ora agora, a corrente cai, no outro dia Deus está te usando, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, com Deus é assim. É, meu irmão. Aí, Sansão vem, ora, cai, na hora que cai, que o Espírito se apodera dele, a Bíblia diz que ele pega uma queixada de jumento, é o instrumento que ele usou, e com a queixada de jumento ele mata 1000 homens. Quantos homens, gente? É muita gente, sim ou não? 1000 homens com uma queixada, Sara, é muita coisa. E tem gente dizendo que Deus não pode fazer. Um homem contra 1000 com uma queixada. Aí ele vence a batalha, sai campeão. Uau! Aplausos, vitória. Venci 1000 homens. Aí ele vai compor uma canção. Quem estava de manhã já pegou spoiler. Por isso, se eu fosse você, vinha no culto da manhã e da noite. Aí ele vai compor uma canção. Como que é a canção que ele compõe, Michele? Deus, tu és santo. É essa? Qual a canção que ele compõe? Deus, você acabou com todos os meus inimigos. Obrigado. Ah, tô gostando. Vocês são curiosos, né? Tá todo mundo assim. Qual é a canção, pastor? Eu queria que ele tivesse composto uma canção assim. Como a gente cantou, tu és bom, bom. Sansão começa a compor uma canção assim, ó. Com uma queixada, eu matei 1000. Com uma queixada, eu fiz montões. 2 coisas erradas nessa canção, eu e a queixada. Quem matou não foi eu. Se não fosse o Espírito de Deus, eu não teria matado. A queixada é só uma ferramenta, por isso ela não é glorificada. Quem é glorificado é o Deus da ferramenta. Então eu quero te ensinar uma coisa essa noite dessa história de Sansão. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ser como Sansão, para não pegar o mel que não devemos, para não nos contaminarmos com o que é desse mundo e para não cairmos no erro que nós nesse mundo estamos caindo muito. Qual que é o erro, pastor? Perguntei qual que é o erro, pastor? Eita, igreja maravilhosa. Sabe o que é, Monique? Deus usar um instrumento. Deus me deu um trabalho. Aí eu começo a dizer, com esse trabalho a minha família é abençoada. Deus me deu um marido, com esse marido eu sou muito feliz. Deus me deu um filho, com esse filho eu sou realizado. O erro de Sansão, o louvor não é para mim, o louvor não é para o instrumento, o louvor é para Deus. Sabe o que eu digo? Se não fosse Deus, eu não teria matado esses homens. Se não fosse Deus, eu não teria essa família. Se não fosse Deus, eu não teria esse trabalho. Então o meu louvor e a minha adoração vai para quem? Para Deus. A gente se perde nesse processo. Aí que muita gente começa a se apegar e glorificar as coisas materiais, ou a queixada. Eu glorifico um instrumento ao invés de glorificar o Deus do instrumento. Vou te contar um segredo, amanhã essa queixada pode não existir, tá? Deus pode mexer nesse instrumento e te trocar de trabalho, de cidade, de tudo. Mas uma coisa não passa. O Espírito Santo que está sobre você. Se passar um instrumento, Ele coloca outro na sua frente. Porque uma hora Ele rasgou um leão com a mão, outra hora Ele usou a queixada. Em cada hora Ele venceu de uma forma. Por quê? Porque não era sobre o instrumento, era sobre o Deus que usava o instrumento. Então eu não estou preocupado com o meu trabalho de amanhã, com o que há de vestir, com o que há de comer, como a Bíblia diz. Se até as flores Ele veste, são tão lindas. Se Ele cuida da natureza, quanto mais de você, homem de pouca fé. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Se eu cuido do campo, meu filho, eu cuido ainda mais de você. Não se apegue a um instrumento, se apegue à minha palavra, se apegue a mim, porque eu posso fazer coisas sobrenaturais. E não esqueça, quando for glorificar algo essa semana, lembre do nome de Deus. Comece a falar por onde você passar. Ah, se não fosse o Senhor. Não roube a glória dele, devolva para ele. A gente fala, não pastor, mas é porque não faz sentido nesse trabalho aqui, eu não posso falar. Se não cabe Deus, não te cabe. Ah não pastor, porque a minha família é muito chata. Se não cabe você mostrar o que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão, todo lugar cabe Deus.
Você é que se acovarda. Vou te dar um recado da parte do céu hoje. Não seja covarde. Devolva para Deus aquilo que é dele. Deus, eu não vou dar adoração para queixada. Eu vou adorar ao teu nome. Aí vamos lá pro final dessa história. Quem quer saber o final? Eita, meu Deus, que igreja abençoada. Pastor nem está forçando ninguém, né? Olha só. O que acontece no final da história? Sansão, logo depois de matar 1000 homens e compor essa canção e cantar tão lindo, a garganta começa a secar. Começa a dar sede. Aí ele começa a sentir uma sede que começa a doer. Aí ele começa a clamar: meu Deus, não encontra água em lugar nenhum. Meu Deus, eu preciso tanto de você, me dá um pouco de água. Meu Deus, se eu não beber água eu vou morrer. Aí ele começa a dizer: eu matei tantos inimigos, eu tive uma vitória tão grande, e agora eu vou morrer de sede de uma coisa tão básica. É como se do céu Deus estivesse dizendo para ele: agora você se lembra de onde vem a sua força? Ah, Sansão, se não fosse a minha presença, nem respirar você estaria. Ah, Sansão, se não fosse a minha presença, algo básico como beber água você não estaria fazendo. Hoje Deus está dizendo: você não devolve a glória para mim só porque eu estou te pedindo, porque estou te fazendo um favor. Deus, não, é porque sem mim nada podes fazer. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia. Dá uma sede na hora para lembrar Ele que é até o básico. Se você não tem Deus, falta. Sabe o que Deus faz? Deus é tão bom que Deus fala assim: pega aí a queixada. Da queixada Deus faz sair água para ele beber. Sabe o que significa? Essa ferramenta sem mim é nada. Comigo vai te dar tudo o que precisa, no tempo que você precisa. Se a água vai te dar água, se a vitória vai te dar vitória, se a comida vai te dar comida. Não importa a ferramenta que está na tua mão, importa o Deus que está usando a ferramenta. Tem gente aplaudindo e já glorificando. Importa o Deus da ferramenta, não o que tem na sua mão. Aí ele bebe água, sacia a sede, mais uma vez. E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, Michele, Deus usou a ferramenta lá atrás de uma forma. Talvez Ele faça jorrar de outra forma hoje. Talvez Ele te mate a sede que você precisa. A Bíblia diz que naquele momento em que Ele mata a sua sede, o Senhor entrega uma resposta para Sansão. A resposta é assim: não importa para onde você foi, não importa o quanto você errou, o quanto você se distanciou, porque tem gente que pensa que Deus vai virar de costa, vai cruzar o braço e vai dizer: você me fez raiva, você não me glorificou, agora eu vou embora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou te dizer, o mesmo Deus de Sansão está aqui hoje querendo ouvir a tua voz, para fazer jorrar água dessas ferramentas, para matar a sua sede. Aí eu amo que essa palavra, para diminuir só um pouquinho o teclado, por favor, quem está no som, para fazer com que essa palavra seja uma realidade sobre a tua vida. Eu quero trazer uma verdade para você hoje. Lá em Lucas, está escrito assim, e o momento em que Jesus vai encontrar com a mulher do poço. Quem lembra dessa história? Mulher sunamita, não é isso? Quem lembra dessa história? Sabe o que Jesus faz? Encontra com ela, pede um pouco de água. Diz para ela: mulher, se você soubesse com quem você está falando, eu te daria água. Água que vai matar a tua sede para sempre. Se você beber essa água, você nunca mais vai ter sede. Lá na história de Sansão em Juízes, ele sente sede. A Bíblia nada é por acaso. Tudo é para revelar algo sobre Jesus. Você já percebeu que a Bíblia inteira aponta para Jesus? Todo o Velho Testamento, todas as histórias apontam para tudo. Essa história também está apontando para Jesus. Porque ele sente sede e Deus mata a sede dele. Mostrando que toda a nossa necessidade não é suprida por qualquer outra coisa que não pelo Senhor. Um coração que não é suprido no Senhor não pode ser suprido em mais nada. É por isso que na hora que ele encontra com a mulher no poço, ele diz: eu vou te dar água, a água da vida eterna. Você nunca mais vai ter sede. Já o que está acontecendo com Sansão já aponta lá para Lucas, já aponta para Jesus. E Jesus está dizendo essa noite: só o que você precisa, filho.
é da minha água. Com a minha presença você não tem falta de nada. Com a minha presença você é completo. Se você puder nesse momento, vai ficando de pé. Porque eu sei que está muito forte, mas a gente precisa nesse momento fazer uma oração por você. Para profetizar isso sobre a sua vida. Para profetizar isso sobre a tua história. Eu não sei como foram as últimas semanas, eu não sei o que aconteceu. Mas eu quero te dizer que essa água viva está aqui hoje na Simples. E você vem aqui exatamente porque você se enche dessa água para... Senhor, eu passei a semana fazendo tanta coisa. Eu faço, eu aconteço, eu tenho minha família, eu tenho tanta coisa. Mas você já percebeu que é só nessa presença que você se reabastece? Você já percebeu que nada se compara a você estar com os santos louvando ao nome do Senhor? Você pode sair com o corpo cansado, mas o teu espírito sai renovado. E com o espírito fraco a gente não consegue fazer nada. Então eu quero convidar nesse momento para fazer uma oração por você. Qual que é a oração, pastor? Por renovo. Talvez você confiou muito na sua ferramenta nos últimos dias. E você viu que a sua ferramenta não pode te dar água nenhuma. Hoje eu quero orar pela água que pode matar a tua sede. Eu quero orar pelo Deus que pode encher a tua vida, encher o teu coração. Então hoje eu quero que você realmente faça essa oração comigo. Para você sair reabastecido para a sua semana, para você sair renovado. Comece a pedir, Deus, me renova. Deus, eu preciso da tua presença. Deus, você é a água, você é a fonte da vida, Jesus. Sem ti eu não sou nada, Pai. Eu não quero fazer como Sansão, de começar a adorar um instrumento, de começar a dizer, eu sou, eu faço, é o meu trabalho, é isso, é aquilo. Não, Deus, eu quero te adorar, eu quero entender que sem você eu não poderia fazer nada, Espírito Santo. Comece a dizer e a se declarar para Ele. E a dizer, Jesus, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso dessa água, Jesus. Eu preciso, Espírito Santo, da tua presença essa semana, Pai. Comece a se declarar para Ele. Nós vamos orar através desse louvor. Fica com os teus olhos fechados e fala com Ele nesse momento. Eu me rasgo, Jesus. por inteiro. Isso, cante. Faço tudo, mas vem novamente. Diga, eu mergulho. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença Eu me rasgo, diga novamente. aumente. Eu quero convidar você que está em casa, se você quer aceitar Jesus hoje, comente aqui no chat, hashtag eu aceito. E você que está aqui no templo, Jesus está te chamando para viver a melhor estação da sua vida hoje. Jesus está te chamando para você aceitar Ele publicamente, porque Ele vai entrar no seu coração, na sua casa, na sua família. E você vai viver coisas sobrenaturais com Jesus nessa estação. Quem aqui já aceitou Jesus e sabe que essa é a melhor coisa do mundo? Levanta a mão e aplaude ao nome do Senhor. E eu quero nesse momento saber se você, minha bênção de Deus que está aqui hoje, se você hoje quer tomar a melhor decisão da sua história, vai ser maravilhoso, a melhor decisão da sua vida. Levante sua mão porque eu quero orar por você. Diga, eu aceito Jesus hoje, pastor. Levante sua mão. Eu sei que o Senhor já falou com você, já falou no seu coração, mas você precisa confessar publicamente, que a Bíblia diz que nós precisamos confessar. A fé sem obras é morta. Levante a sua mão e diga, eu aceito, pastor, eu quero aceitar esse Jesus, porque eu vou orar por você, aí onde você está. Jesus está te chamando hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossos voluntários, fiquem aqui do lado dela e dele, por favor. Fica um casal ali. Nós temos mais alguém que quer aceitar Jesus. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando para viver o novo. Deus fala no meu coração que ainda tem uma pessoa que Deus está falando, Deus está mexendo com você, Deus está dizendo que é hoje o dia. E você ainda está resistindo um pouco, mas Deus está falando, filho, é o dia que eu preparei para você. Hoje é dia de você me aceitar, de confessar publicamente. Gostaria que você levantasse a sua mão, porque hoje Deus está te chamando e hoje é o seu dia de receber a Ele na sua história, no seu coração. Você só precisa confessar, porque nós precisamos deixar claro que nós fazemos parte desse reino. Então, se você puder, eu sei que o Senhor já falou com você, levante suas mãos agora. Eu quero orar por você e é Jesus que está te chamando para esse novo tempo. Levante suas mãos agora. Levante suas mãos. Você que está online e colocou hashtag eu aceito, eu gostaria de orar com você. E você que está aqui no templo, abra suas mãos, por favor.
Tem voluntário já do lado de todos aqueles que estão aceitando Jesus? Abram suas mãos comigo. Vocês vão dizer assim comigo: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Diga assim: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Diga assim: Jesus, eu vou viver um novo tempo a partir de hoje. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Sejam bem-vindos ao reino do céu, aos irmãos em Cristo. Deem um abraço.